Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula 5, que vai estar dividida em 3 vídeos. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar escalonamento de sistemas lineares. E para isso, a gente precisa primeiro entender o que é um sistema escalonado. Então, vamos aqui à definição. Sistema escalonado. Dizemos que um sistema linear S está escalonado quando ele satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo. Quais condições são essas? Em cada equação existe pelo menos um coeficiente de alguma incógnita não nulo. Então, tem que existir em cada equação um coeficiente não nulo de pelo menos uma incógnita. E a segunda condição é que o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo, ele aumenta de equação para equação. Isso olhando de cima para baixo. Essa definição pode parecer um pouco confusa, mas vamos entender agora com um exemplo. Então, temos aqui 4 sistemas lineares e todos eles estão escalonados. Falar de sistema escalonado lembra um pouco escada, porque realmente acontece isso. A gente forma uma escadinha com as equações dos sistemas. A definição diz o seguinte: um sistema é escalonado quando ele satisfaz duas condições. A primeira é que tem que existir pelo menos um coeficiente diferente de zero. Então, vou colocar aqui a n diferente de zero, acompanhando alguma incógnita. Olhando esse sistema S1, nós temos 4 equações. Em todas as equações, existe pelo menos um coeficiente que é diferente de zero. Nesse caso aqui, a gente tem logo os 4, né? Que é o 1, 1 e 1. Nesse caso aqui, a gente tem o 2, 1 e 1. Nesse outro caso, tem o 2 e o 1. E nesse caso aqui, tem o 2. Então, tem que existir pelo menos um número diferente de zero, acompanhando pelo menos uma letra. Além disso, tem que satisfazer a outra condição. Que condição é essa? É que, a partir do primeiro coeficiente diferente do zero, então, vamos contar aqui a partir desse, porque nós vamos olhar de cima para baixo. O próximo coeficiente tem que ser igual a zero e esse número vai aumentando. E percebam que isso está acontecendo. Aqui, o coeficiente do x é 1, que é um número diferente de zero. Já nessa próxima equação, como não tem x, é porque o coeficiente é zero. Nessa outra aqui, também não tem x, é porque o coeficiente é zero. E também não tem y, é porque o coeficiente de y é zero. E esse número ele vai aumentando de cima para baixo. Nessa segunda aqui, a gente tinha um coeficiente igual a zero. Já nessa terceira aqui, a gente tem 2 coeficientes iguais a zero. E na quarta, a gente tem aqui x vezes zero, porque não tem x, mais y vezes zero, porque também não tem y. E como não tem z, é porque o coeficiente também é zero. Então, são 3 coeficientes diferentes de zero. Isso aqui caracteriza o sistema escalonado. A mesma coisa a gente tem com o sistema S3. Em todas as equações, tem que existir um coeficiente diferente de zero, de pelo menos uma incógnita. Aqui existe das 3, né? E nessa outra equação, tem o 4 acompanhando o y. E a outra condição é que a partir do primeiro, diferente de zero, o próximo já tem que ser zero e esse número vai aumentando. E isso aqui está acontecendo, porque como não tem x, é porque o coeficiente de x é zero. E aqui, nesse caso, também o coeficiente do z é zero. Mas isso aqui não influencia, o que importa é esse daqui. E no S4, a gente tem outro sistema escalonado, forma mais uma vez uma escadinha. Vejam que em todas as equações, na primeira linha, na segunda e na terceira, existem coeficientes diferentes de zero. E o número, a partir do primeiro que está diferente de zero, ele vai aumentando. Aqui vai ser quem? 0x. Aqui já vai vir 0x mais 0y, porque não tem o x nem o y. Isso implica que o coeficiente dos dois vai ser zero nesse caso. Tá, então o que é que a gente ganha com o sistema escalonado? A gente ganha facilidade para resolver o sistema. Então, vamos aqui resolver esses dois sistemas. Vejam que esse primeiro aqui é um sistema que tem 4 equações e 4 incógnitas. É um sistema 4x4, com um pouquinho grande. Mas, por ele estar escalonado, é fácil de resolver. Por quê? Porque a gente vai começar pela última linha do sistema, no caso aqui a última equação, e vamos subindo para encontrar todos os valores das incógnitas. Então, quando a gente tem 2t igual a 6, isso implica o quê? Passando 2 dividindo, é porque o t é igual a 6 sobre 2. Isso implica que o t é igual a 3. Então, descobrimos o valor de t.
Aí eu vou subindo. Já que t é 3, se eu usar essa equação aqui, eu vou descobrir o valor de z. 2z mais t, só que o t é 3, tem que ser 5. Então, quem é z? 2z vai ser igual a 5 menos 3, que dá 2. E isso implica o quê? Passando esse 2 dividindo, que z é igual a 1. Então, descobrimos o valor de z. E a gente continua. Já temos o valor de t e o valor de z. Vamos subir para a segunda equação e descobrir o valor de quem? De y, substituindo os valores de z e t que a gente encontrou. Então, aqui, dessa segunda equação, vamos obter que 2y mais z, só que o z é 1. Então, fica mais 1. E o t nós descobrimos que é 3. Mais 3 igual a 2. Aqui a gente tem 1 mais 3, que dá 4, que passando para o outro lado vai negativo. Então, vai ficar 2 menos 4, que dá menos 2. Isso implica que 2y é igual a menos 2. Passando o 2 dividindo, vamos obter que y é igual a menos 1. Então, vejam a facilidade. Encontramos o valor de t, fomos para a terceira equação, encontramos o valor de z. Depois fomos para a segunda equação e encontramos o valor de y. E agora a gente faz o quê? Substitui o valor de t, z e y na primeira equação para encontrar o valor de x. Então, vou colocar aqui abaixo e a gente fica com o seguinte. Vamos substituir. Fica x mais o y é quem? Menos 1. Então, vai ficar aqui menos 1. O z a gente encontrou que é 1 e o t é 3. Isso tem que ser igual a 8. Então, resolvendo, fica o seguinte. Menos 1 com mais 1 vai cancelar. E esse 3 passando para o outro lado vai ficar 8 menos 3, que dá 5. Então, o valor de x é 5. Já encontramos a solução desse sistema. É um sistema SPD. Ele tem apenas uma solução, que vai ser quem? Vai ser formada exatamente por 5, que é o x, menos 1, que é o y, 1, que é o z, 3, que é o t. Vai ser formado por esses 4 elementos. Então, vamos resolver o sistema 2. E como eu falei, sistemas escalonados, a gente começa a resolver de baixo para cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o y. Eu vou ficar com 4y igual a menos 4 menos 5z. Passando esse 4 dividindo, a gente vai obter que y é quem? Vai dar menos 1 menos 5 sobre 4z. Então, eu encontrei o y em função da letra z. O que é que eu faço? Substituo na primeira equação para encontrar o valor de x também em função da letra z. Então, substituindo, a gente obtém o seguinte. 3x menos 2y. Quem é y? É menos 1 menos 5 sobre 4z. Mais 7z igual a 11. Então, 3x dá quem? Menos por menos dá mais 2. Mais 2 vezes 5 sobre 4 vai dar 5 sobre 2. E aqui fica mais 7z igual a 11. Passando toda essa parte aqui para o outro lado, depois dividindo por 3 e resolvendo as contas, nós vamos obter que x é 3 menos 19 sobre 6z. O que aconteceu aqui? A gente encontrou o valor de x em função da letra z e o valor de y também em função da letra z. Isso vai significar que o sistema ele é SPI. O que isso significa? Ele vai ter infinitas soluções, porque eu vou descobrir as soluções a partir da letra z, já que tanto o y como o x estão em função da letra z. Então, por que existem infinitas soluções? Eu repeti o sistema aqui, para a gente ter mais espaço, e coloquei os valores que encontramos para y e x. Como eu falei, y e x estão em função de z. Se a gente for colocar o conjunto de solução aqui, quem vai ser? Vai ser formado pela tripla, onde o x é 3 menos 19 sobre 6z, o y já é menos 1 menos 5 sobre 4z, e o z é o próprio z, já que a gente não encontrou nada para ele. Isso aqui está gerando infinitas soluções, porque para qualquer valor de z, você vai encontrar uma tripla diferente. Então, quando o z for 1, você vai substituir aqui e vai encontrar uma certa tripla. Quando o z for 2, já vai encontrar outro elemento para ser solução. Quando o z for 3, também vai encontrar outro elemento. Então, como existem infinitos números reais,
vai existir infinitas soluções para esse sistema. Esse sistema, ele é SPI. E a solução é dada dessa maneira. Quando vocês encontrarem uma letra em função da outra, aí vocês colocam a solução em função dessa letra e deixa a letra que vocês estão variando ficar sozinha.